Olá, bem-vindos a uma live da Abeneuro, a Associação Brasileira de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia. É um prazer estar aqui para mais uma oportunidade de troca de conhecimento. Eu me chamo Sibila Ozes, sou enfermeira intensivista titulada pela ABENC, com mestrado em Enfermagem e Saúde do Adulto pela Unifesp e docente da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, e enfermeira do Instituto de Enfermeiros em Terapia Intensiva do Amazonas. Antes de apresentar a palestrante de hoje, eu gostaria muito de pedir que se inscrevam no nosso canal, aqui embaixo, tá? Deem o seu like, isso é muito importante. Participem com perguntas e comentários aqui no chat ao lado, que agora eu não sei que lado vocês estão vendo, né? Isso vai ajudar que o conteúdo seja divulgado e fortaleça cada vez mais a enfermagem neurológica. Também nos sigam no Instagram, tá bom? @abeneuro.oficial, que está aparecendo aqui embaixo para vocês na tela. Tá? Vou apresentar a palestrante de vocês. A palestrante de hoje é a enfermeira Ana Luísa Cândido Torres, mestre em Ciências e residência em Neurocirurgia e Neurointensivismo pela Unifesp, especialista em cuidados ao paciente com dor pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, tem graduação em enfermagem pela Universidade de São Paulo, pelo Campus Ribeirão Preto em 2001, é membro da diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia, a Abeneuro, que está organizando esse evento, e atualmente cursa especialização em enfermagem UTI e cardiologia para enfermeiros pela Unileia. Oi, Ana Luísa, boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite para estar nessa live, né? E antes de começar com o assunto, eu gostaria que nos contasse como foi que surgiu o seu interesse pela enfermagem e neurologia. Bom, boa noite a todos, boa noite, Sibila. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Solange pelo convite. Eu fiquei bastante feliz, porque é um tema que eu gosto bastante dentro da neuro, né? Então, eu tenho 20 anos de formada. Quando eu terminei a graduação, eu comecei a fazer residência em neuro, aqui na Unifesp. Foi meu primeiro contato com a professora Solange, e eu que já cheguei uma enfermeira apaixonada por neuro, me apaixonei ainda mais, né? Porque a Solange, ela contagia a gente com o interesse dela, pela paixão dela por neuro, né? Então, eu terminei a residência, comecei a trabalhar, a gente não perdeu o contato nesse meio tempo. Depois, eu comecei a fazer mestrado na Unifesp, fiz na área de neurocirurgia e neurointensiva, com a professora Solange novamente, e aí a vida me levou por outros caminhos. Então, eu saí um pouco da área de neuro, eu trabalhei a maior parte da minha carreira em UTI, né, mas eu fiquei bastante tempo trabalhando com UTI cardiológica. 2 anos atrás, o hospital que eu trabalhava mudou de nome, né, mudou de prédio, e aí ele passou a ser referência além de cardiologia, em neurologia e neurocirurgia também, que foi quando eu retomei o contato com a neuro, né, com muito prazer, antes de vir o Covid e roubar a cena, né. Ótimo. Bom, então vamos partir para o tema dessa noite, né, que é a importância da avaliação pupilar pelo enfermeiro. Ana Luísa preparou uma apresentação para ajudar no acompanhamento da palestra. E aos nossos ouvintes que estão aí assistindo, façam seus comentários e perguntas no chat. Ao final da palestra, nós vamos estar apresentando as questões da Ana Luísa para podermos debater um pouquinho, tá? Então, Ana Luísa, por favor, fique à vontade. Tá joia. Eu vou compartilhar a tela, só me dá um ok para ver se está aparecendo. Certo. Isso, pronto, Ana, já estamos vendo. Então, tá bom. Bom, o título da palestra é a Importância da Avaliação Pupilar pelo Enfermeiro. Esse é um tema que me desperta bastante interesse, porque eu comecei a gostar, na verdade, assim, quem gosta de neuro normalmente gosta de pupila, mas a minha dissertação de mestrado, ela foi voltada para avaliação pupilar em pacientes em pós-operatório de craniotomia anterior, para relacionar, né, a perda da avaliação pupilar com o pico de edema periorbital, e também, né, se isso interferiria na própria deterioração neurológica, se por acaso o edema, ele interferiria na avaliação pupilar a ponto de eu perder a avaliação bem no pico das complicações, né? Então, bom, a minha apresentação já está feita.
O objetivo da aula, então, é contribuir para um diagnóstico diferencial, né? Na verdade, o objetivo da avaliação pupilar, contribuir para o diagnóstico diferencial entre os quadros metabólicos, então, hipernatremia, uremia, intoxicação exógena, efeito de drogas, e as alterações pupilares ocasionadas por lesões estruturais do sistema nervoso central. O objetivo também é detectar a presença e a localização de doenças no tronco cerebral que levam ao coma, identificar sofrimento do sistema nervoso central causado por hipertensão intracraniana, edema cerebral, isquemias, hematomas, hidrocefalias, e favorecer a intervenção imediata, né, tanto clínica quanto cirúrgica, a fim de evitar qualquer tipo de sequela, danos indesejáveis e morte cefálica, que é o pior desfecho, né. Então, quando a gente faz o exame neurológico, quando o enfermeiro faz o exame, qual que são os objetivos desse exame? A primeira coisa é estabelecer o exame neurológico adimensional, que esse vai ser o nosso ponto de partida para comparar com as avaliações subsequentes. Nessa avaliação também, a gente identifica as alterações neurológicas, a gente determina os impactos dessas disfunções sobre as atividades de vida diária do paciente, a gente determina as intervenções de enfermagem que são necessárias, né, de acordo com essas disfunções. A gente compara o resultado das intervenções baseadas na melhora ou na piora do exame admissional ou a cada plantão, e a gente detecta situações de risco de vida, principalmente relacionado à morte encefálica. Diante de todos esses dados, a gente planeja a assistência de enfermagem junto com a equipe, né? Então, a gente levanta os problemas, estabelece o diagnóstico de enfermagem, prescreve as intervenções, implementa e depois a gente avalia o resultado. O objetivo da aula não é falar sobre exame neurológico propriamente dito, né? O que a gente quer aqui é falar a respeito de um dos parâmetros do exame neurológico, que é a avaliação pupilar. Mas, pensando em diferentes contextos, a gente tem que mencionar a escala de coma de Glasgow, a escala de coma de Glasgow com resposta pupilar, o exame neurológico completo, o exame neurológico abreviado e o neurocheck. A escala de coma de Glasgow é uma escala já mundialmente aceita, ela inicialmente foi desenvolvida para avaliar pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, mas hoje a gente sabe que o seu uso ele não se restringe a isso, né? Ele foi difundido para todo tipo de paciente. Ela é uma ferramenta muito simples, ela é objetiva e ela monitora as modificações, as alterações da consciência de forma global. Então, ela é composta por 3 parâmetros, né? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada parâmetro tem uma variação própria. Então, a abertura ocular varia de 1 a 4, resposta verbal de 1 a 5 e resposta motora de 1 a 6. Quanto mais baixa a pontuação na escala de coma de Glasgow, mais grave é o diagnóstico desse paciente, o diagnóstico e o prognóstico, né? Bom, o objetivo dela também é uniformizar a linguagem, né? E ela existe ela impõe algumas restrições, então ela não é indicada para crianças e a gente não deve usar no paciente que está sedado ou com uso de bloqueador neuromuscular. Escala de sedação, a gente tem algumas outras para avaliar o paciente e não subestimar a resposta. De acordo com as suas pontuações, quando o paciente tem uma escala de coma de Glasgow de 15, o que isso diz para nós? Isso diz que o sistema reticular ascendente, mais o córtex do paciente estão preservados, então aquele paciente tranquilo, consciente, orientado, que consegue responder a todas as questões e coopera com o exame. Quando essa escala ela já começa a cair a pontuação e ela atinge um score menor ou igual a 8, a gente já vê que esse paciente ele já está com um nível de consciência bastante alterado e já está evoluindo para o coma. Um Glasgow menor do que 9, ele já é indicativo de intubação orotraqueal, tá? Salvo as ressalvas de quando a gente pontua itens não testáveis, como paciente afásico, paciente traqueostomizado, em ventilação mecânica, e para isso existe o item não testável que foi introduzido em 2014.
Um Glasgow 3 é aquele paciente que é aperceptivo e arreativo. Então, é aquele paciente que está em coma, que não responde a nenhum estímulo, e é aquele paciente mais preocupante. O Glasgow 3, ele não é patognomônico de morte encefálica, né? Mas o paciente em morte cefálica, ele necessariamente tem que estar em Glasgow 3. De acordo com a pontuação também. Quando a gente observa uma queda de 2 pontos, isso já fica para a gente como um sinal de alerta que esse encéfalo ele está sofrendo, né? Então ele está sofrendo uma insuficiência encefálica e a pontuação começa a diminuir de acordo com a pontuação que ele vai perdendo. Então, o paciente que inicialmente estava alerta, ele começa a rebaixar, ele não atende ao estímulo verbal, você tem que fazer um estímulo doloroso para obter uma resposta. Então, uma queda de 2 pontos já deixa a gente muito ligado. Quando ocorre uma queda de 3 pontos na escala de Glasgow, aí a gente já tem uma emergência neurológica e a gente já tem que fazer uma intervenção rápida, né? Aqui, só para lembrar, um serviço médico de emergência, quando a gente tem um paciente politraumatizado, importante primeiro a gente estabilizar a parte respiratória, a parte hemodinâmica, para que a gente não subestime o valor da escala de coma de Glasgow, né? Porque provavelmente o paciente que está sofrendo com hipotensão, com hipóxia, esses fatores eles vão refletir na escala de Glasgow e esse paciente ele vai ter uma pontuação mais baixa. Bom, a escala de coma de Glasgow, ela foi introduzida em 1900, ela foi o primeiro artigo, né, foi publicado em 1974, teve uma atualização em 1977, depois em 2014 foram introduzidos os itens não testáveis, né, em 2018 ela teve a alteração que eu considero mais importante, que foi quando eles incluíram a análise da reatividade pupilar. O estudo partiu do mesmo autor, né, que introduziu em 1974, passados 40 anos, com a ajuda de mais 2 participantes do estudo. Então, qual que foi o objetivo deles acrescentarem a reatividade pupilar? Ela traz um panorama mais preciso da situação do paciente e permite ações mais rápidas para a gente evitar consequências drásticas. Então, ela considera o reflexo do tronco cerebral, uma vez que ela considera o reflexo fotomotor, e aí ela possibilita uma análise mais abrangente do estado neurológico do paciente, e isso também diz bastante para a gente a respeito de prognóstico, né? Então, na verdade, efetivamente, o que mudou na escala, né? A gente continua pontuando os itens da mesma forma, então, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, né? A pontuação que vai de 3 a 15 no total desses itens, porém, após a gente realizar essa avaliação, a gente realiza a avaliação da reatividade pupilar. Então, avaliando as 2 pupilas, se esse paciente ele tem a fotorreação ausente em ambas as pupilas, a gente vai subtrair 2 pontos da escala de Glasgow. Se ele apresenta uma pupila com fotorreação preservada e a outra com fotorreação presente, a gente subtrai 1 ponto, e se o paciente tem ambas as pupilas com fotorreação preservada, a gente não pontua. Então, ele vai manter a pontuação anterior, né, sem considerar a reatividade pupilar. Então, quando a gente acrescenta esse item, a pontuação total da escala, ela passa a variar de 1 a 15 e não de 3 a 15. Essa escala ainda ela não está sendo usada, né, por todo mundo, não é todo mundo que utiliza. Alguns serviços usam, outros não, então é importante, quando a gente está avaliando e usando a escala pupilar, a gente sinalizar, porque a pontuação ela vai ser um pouquinho diferente. Aqui embaixo tem algumas referências, da onde eu peguei as informações. Então, aqui só para ilustrar a escala, né, a pontuação normal da escala de Glasgow, então, se o paciente tem um Glasgow de 13 a 15, é considerado um trauma leve, um trauma moderado com um score de 9 a 12, e um trauma grave entre 3 e 8. Aqui, a gente desconta a reatividade pupilar. Então, se ela é inexistente, a gente desconta 2 pontos, se ela é unilateral, desconta 1 ponto, e se ela está presente bilateralmente, a gente não desconta nenhum ponto.
O exame neurológico completo é uma etapa extensa da avaliação neurológica, ele contempla diversos itens, e não é aqui o objetivo da aula abranger todos esses itens. Então, só para a gente contextualizar a avaliação pupilar, ela se encaixa dentro do exame neurológico completo, né? Mas aqui a gente exige que o paciente esteja consciente, lembrando que consciência é quando o paciente tem a percepção completa, né, de si mesmo e do meio que ele vive, ele tem que estar cooperativo para realizar todas essas etapas. Então, tem estado mental, tem motricidade, sensibilidade, equilíbrio, marcha, nervos cranianos e reflexos medulares. Aqui só para ressaltar, então, a avaliação do nível de consciência, ele é o parâmetro mais sensível à presença de disfunção de causa estrutural, funcional, metabólica. Ele pode começar de forma mais discreta possível, com um estado confusionário agudo, e aí evoluindo para sonolência e restringir cada vez mais os estímulos a que ele responde. O exame neurológico do paciente em coma ou com alteração do nível de consciência, ele já é mais compacto, né? Então, a gente normalmente usa em setores que existe um paciente neurocrítico, como na UTI, no pré-hospitalar também, serviços de emergência, e aí a gente vai avaliar esse paciente, desde que ele é admitido até a alta da unidade, né? O enfermeiro, ele está presente à beira-leito, então ele é um profissional extremamente importante para avaliar as alterações e para identificar precocemente qualquer alteração que cause um impacto aí na lesão cerebral secundária, né? E no prognóstico desse paciente. A gente tem sempre que pensar que uma piora no exame neurológico, ela pode levar o paciente a sequelas neurológicas ou a morte encefálica, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento. E lembrar também que a hipertensão intracraniana é a causa mais frequente de alteração do exame neurológico. Então, nesses pacientes, né, em coma, com alteração do nível de consciência, a gente faz exame neurológico abreviado, e esse exame ele vai abranger nível de consciência, respostas pupilares, o exame da musculatura ocular extrínseca, o padrão respiratório, porque ele pode apresentar alguns padrões neurológicos que são anormais e bem característicos, como Chine-Stokes, respiração de Biot, apneuística central, entre outros. E padrão das respostas motoras, né? Então, presença de reflexos patológicos, como Babinski, ou algumas posturas anormais, como a descerebração, a decorticação. Então, geralmente a gente usa na UTI, na emergência, no pré-hospitalar. O Neurocheck, então, ele é um exame neurológico abreviado, né? A gente usa muito unidade crítica, e a gente vai avaliar bem rapidamente, né, mas com consciência. Então, nível de consciência, pupilas, tipo de respiração, se esse paciente ele apresenta déficit neurológicos focais, então, além de déficit motor, se ele apresenta crise convulsiva, alguma outra coisa, algum outro sinal localizatório, e reflexos de tronco cerebral. Na literatura, a gente não vê um consenso, né, de intervalo de avaliação, de frequência de neurocheck. Então, cada serviço adota, né, de acordo com a sua rotina, mas o que a gente entende do neurocheck é que o enfermeiro ele tem que avaliar o paciente, ele tem que interpretar a sua gravidade, e a partir daí ele estabelecer os intervalos de avaliação. Quanto mais grave o paciente, menor será o intervalo entre uma avaliação e outra. Eu coloquei um modelinho aqui, tá, que eu peguei num site da MIME, e aqui nesse modelo ele considera que o paciente intubado e com sedação leve, ele deve ser avaliado em relação a Glasgow, pupilas e respiração a cada 15 minutos. Um paciente que está intubado, mas com uma sedação mais profunda, ele é avaliado em relação à escala de sedação, na verdade a gente não aplica Glasgow para esse paciente, né, e avaliação pupilar a cada 30 minutos. Um paciente que foi estubado nas primeiras 6 horas, então a gente continua avaliando o Glasgow pupilas, expiração e déficit focal a cada 30 minutos, e um paciente que a gente já considera mais estável, então a gente pode avaliar de hora em hora. A avaliação pupilar, ela deve ser realizada em todos os pacientes neurológicos
mas ela também deve ser realizada em pacientes que estejam internados em outras áreas que não neurológicas, né? Pelo menos de forma objetiva. Desculpa, gente. De forma objetiva, ela também deve ser avaliada. Bom, a avaliação pupilar dos reflexos pupilares é fundamental, principalmente nos pacientes graves e que eximem alterações do nível de consciência. Isso aqui, para a gente que trabalha em neuro, é mais do que óbvio, né? Então, os objetivos da avaliação pupilar. Ele contribuir para o diagnóstico diferencial entre os quadros metabólicos, então, como falado anteriormente, vários quadros que podem levar a alteração pupilar, como hipernatremia, uremia, intoxicações metabólicas, doenças sistêmicas, e as alterações propriamente originadas no sistema nervoso central. A gente detecta a presença e a localização de doenças do tronco cerebral, lembrando que as áreas do tronco cerebral responsáveis, por exemplo, pelo reflexo de fotorreação, elas são muito próximas de áreas importantes, né? Então, o paciente que exibe alteração pupilar, ele possivelmente pode apresentar uma lesão de uma área grave ali no tronco cerebral. O objetivo também é identificar sofrimento do sistema nervoso central, hipertensão intracraniana, edema cerebral, isquemias, hematomas, hidrocefalias, e favorecer intervenção imediata clínica e cirúrgica que possa evitar sequelas, danos indesejáveis e morte encefálica. Então, basicamente, são os mesmos objetivos, né, de avaliação neurológica e até os objetivos que a gente usa o Glasgow em si. Em relação à avaliação pupilar, a gente avalia, na verdade, 3 características. Então, é o formato da pupila, né, o tamanho e a simetria e a reatividade pupilar à luz. A forma da pupila, ela é arredondada, né, como se fosse um círculo, ela tem um contorno regular e ela é bem centrada no globo ocular. Uma variação disso, que nós consideramos como discóricas, pupilas discóricas, são aquelas pupilas que não têm o seu formato regular. Então, aqui nessa foto, eu coloquei, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia de catarata, que altera bastante o formato da pupila, né? Aqui ele está bem exagerado, e realmente que é para a gente ver que isso acontece mesmo. Mas essa alteração, ela pode aparecer de forma mais sutil, tá? Outras formas de discoria, então, a gente enxerga num paciente que tem hipertensão intracraniana, que ela pode apresentar alguns intervalos intermitentes com pupila ovoide. No trauma de órbita, ela também pode apresentar uma forma irregular, e esse formato de buraco de fechadura é muito comum nas cirurgias de cataratas antigas. Em relação ao diâmetro pupilar, o diâmetro da pupila, ele varia de 1 a 9 milímetros, né? O diâmetro médio da população é em torno de 3,5, mas você pode encontrar aí como 3, 4 e 5 como as medidas mais frequentes. Para a gente avaliar o diâmetro, não é de olhômetro, né? Porque o nosso olhômetro engana. Então, a gente mede o diâmetro por uma régua ou por um pupilômetro. Esse diâmetro ele é mantido pelo sistema nervoso autônomo, onde o componente parasimpático, ele determina uma miose, né? Então, ou seja, ele determina a constrição da pupila, e o sistema parasimpático determina a dilatação, que a gente chama de midrias. Quando a gente compara uma pupila com a outra, né, e elas exibem o mesmo tamanho, nós falamos que essas pupilas são isocóricas. Então, elas têm o mesmo diâmetro e mesma forma. Quando essas pupilas elas têm tamanhos diferentes, nós chamamos de anisocóricas. E é importante sempre a gente registrar qual é a pupila maior. Então, no caso aqui do exemplo, essa pupila direita, ela está maior que a esquerda. Quando a gente fala de anisocoria também, é importante considerar que existe uma anisocoria fisiológica, que é congênita, em mais ou menos 15 a 17% da população. Essa variação normalmente não passa de 1 milímetro, em torno de meio a 1 milímetro,
tá? Principalmente naquelas pessoas que possuem olho claro. E às vezes até chama atenção, assim, a gente que gosta muito de pupila, assim, conversando com uma pessoa até chama atenção, aquela anisocoria, que a gente sabe que é fisiológica. Miose, então, é quando existe a constrição pupilar, normalmente ela fica num tamanho de 1 a 2 milímetros, então, eu não sei se vocês conseguem ver a seta do meu mouse, mas aqui são essas pupilas menores na foto, né, como se fossem uns pontinhos, e midríase é quando ocorre a dilatação pupilar. Geralmente a gente considera entre 8 a 9 milímetros, que são nessas pupilas aqui, é a segunda fileira de pupilas. E o tamanho médio de pupila em torno de 6 a 7 milímetros. Bom, como que a gente avalia o diâmetro, então? A gente pode avaliar com uma espátula pupilômetro, com uma régua, com réguas específicas que são usadas como pupilômetro mesmo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? E aí, o que é importante a gente saber? Aqui, por exemplo, na espátula pupilômetro, essa espátula ela é colocada, né? Então, 9 círculos, que são milimetrados, num diâmetro correspondente de 1 a 9, né? E a gente pega essa espátula, aproxima do canto lateral do olho, né? Do canto externo, e vira o lado que tem a bolinha, encosta ele o mais próximo possível do canto externo, de modo que a gente consiga correlacionar o tamanho da pupila com o tamanho do diâmetro pupilar na escalinha, e a gente chega aí no valor. Quando a gente vai fazer esse procedimento, então é importante informar o paciente que a gente vai avaliar a pupila, que a gente vai encostar esse instrumento perto da pálpebra dele, né? E é importante também da avaliação, a gente classifica e a registra em prontuário. Aqui, os próximos slides, eu vou falar sobre alguns estudos relacionados ao uso da espátula pupilômetro aqui no Brasil, mas, para a gente ter uma noção, a primeira publicação feita em relação a pupilômetro foi em 1878, na revista Brain. Então, aqui, na verdade, eu não vou ficar lendo, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas a gente sabe que existem alguns estudos a respeito da espátula pupilômetro, né, que é esse instrumento aqui feito na fotinha. Esses estudos foram publicados, o primeiro foi em 1990, pela professora Maria Sumi Koizumi, da USP, mais a doutora Regina, né, mais a enfermeira Regina. Elas montaram essa espátula pupilômetro e colocaram para teste, para algumas pessoas da enfermagem testarem, né, para ver qual que seria, comparado, né, com o valor de referência que elas tinham, qual que seria a efetividade da medida, né, e aí os estudos mostraram que esse instrumento ele é bastante confiável, ele é bastante efetivo, além dele ter um custo extremamente baixo e a gente mesmo poder confeccionar. Eu mesmo fiz algumas espátulas pupilômetros para o pessoal que trabalhava comigo. Então, peguei espátula de madeira, que aquele é abaixador de língua, né? Imprimi ali o próprio anexo do artigo dela, que tem as duas reguinhas, recortei na forma da espátula, colei, né, plastifiquei para a gente poder limpar esse instrumento, né, para usar em mais de um paciente, e aí dei um para cada pessoa da equipe, né, para os enfermeiros e para os médicos, para a gente ter uma avaliação um pouco mais fidedigna. Funciona bem. Em 91, elas publicaram outro estudo a respeito da espátula pupilômetro, né? Eles testaram 180 enfermeiros para verificar exatamente a acuidade na leitura dos círculos e a efetividade do uso desse aparelho. Então, assim, novamente foi comprovado que é efetivo e que ele deve ser usado, principalmente por ser um instrumento de baixo custo e de fácil manuseio. Lembrando que a equipe deve ser treinada antes para usar. Depois, em 94, as mesmas autoras, elas fizeram um estudo comparativo usando essa espátula pupilômetro para os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Na época tinha muito mais auxiliar do que técnico. Então, esse estudo, ele mediu a precisão e a efetividade do uso dessa espátula para os enfermeiros e auxiliares,
Eles fizeram uma demonstração e pediram para depois eles fazerem os experimentos. Então, a precisão se mostrou superior a 96% a 92%, e a efetividade também se comprovou à medida que a concordância das medidas pupilares foi obtida pelos pares de enfermeiros ou pelos auxiliares de enfermagem. Em relação à discordância, houve algumas discordâncias realmente, principalmente em relação aos técnicos de enfermagem. E aí, esses técnicos, eles exibiram uns erros de 2 a 3 milímetros, que a gente já considera um pouco mais importante. Tá? Mas o estudo ele não descarta o uso da espátula pupilômetra pelo técnico de enfermagem. O que ele diz para a gente é que a gente precisa realmente treinar mais esses profissionais. Diante disso, eu procurei no Corém, né, para ver qual que seria, né, a possibilidade da gente designar essa função de avaliação pupilar para o técnico de enfermagem, né, e o que encontrei foi uma resolução, uma câmera técnica, orientação fundamentada, foi de 2005, que mostrou para a gente que a avaliação pupilar, ela é um procedimento de maior complexidade, então, por isso, né, o Corém considera que deve ser uma atribuição do próprio enfermeiro. A gente sabe que todas as atribuições, todos os procedimentos de maior complexidade, o Corém designa que sejam realizados só por enfermeiros. Aqui eu vou chamar a enfermeira Sibila para falar aqui um pouquinho comigo. Eu procurei alguns estudos a respeito da pupilometria automatizada, porque até agora eu falei de espátula pupilômetro, reguinhas, né, como se fosse uma espátula também, mas réguas simples para avaliar o diâmetro da pupila, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem no nosso meio um recurso mais avançado, né, que é o pupilômetro automatizado. Acho que eu tenho que finalizar aqui. Isso. Bom, alguns já devem conhecer, né, o pupilômetro. Esse é um pupilômetro que, se eu não me engano, tá, posso estar equivocada, podem até colocar nos comentários, por volta de 2006 que ele foi lançado nos Estados Unidos pela Neuroptics, né? Essa já é a versão nova, né? Então tu já tem um modelinho mais novo. Ele tem uma série de avaliações. Então, nós, como seres humanos, né, temos algumas capacidades, mas também reduzidas em algumas limitações. O que ele consegue avaliar que nós, como seres humanos, não conseguimos? É claro, ele vê o tamanho, mas ele anota a latência. A latência é o tempo entre vir a luz e a pupila responder. Então, isso é um item que nós, humanamente, não conseguimos avaliar, né? Outro item, velocidade, tanto da constrição quanto da dilatação. E baseado, né, nesses dados, a Neuroptics desenvolveu um algoritmo e desenvolveu o índice neurológico da pupila, que é chamado de NPI. Né? Então, quando você usa o Neuroptics, né, você tem a capacidade de ter esse índice, ele sai nessa telinha, então, para que não sei se vocês estão enxergando, né, mas tem aqui a primeira linha, está escrito NPI ali, né, 4,5 e 4,3, se minha vista ainda está boa, né, 4,1 e 4,3, direita 4,1, é isso? Foi a esquerda 4,3. O índice normal é de 3 a 5 do NPI, menor que 3 é considerado anormal, então você tem que intervir ou identificar o que está causando essa alteração da pupila. Ele produz esse gráfico também, então, ao passar do tempo, conforme você vai avaliando o paciente, ele vai formando o gráfico, né, do tamanho, da velocidade e também do NPI desse paciente. Então, se o NPI, de repente, cai, é um indicador que esse paciente está agravando, tá? E aí saiu agora fresquinho, tá? Eu fui ver hoje lá no site da Neuroptics, dar uma olhadinha para refrescar um pouco a mente, né? E saiu agora em abril na Journal Neuroscience Nursing, né, um artigo publicado por um grupo de enfermeiros que usaram então o NPI como indicador
de edema cerebral irreversível. Só que esse artigo são 3 casos, eles colocam uma série de casos, e quando você lê o artigo, eles aplicam em 3 pacientes, né? E o que eles concluem? Que o pupilômetro é uma ferramenta adicional, que o NPI, então, fornece informações que podem auxiliar na avaliação diagnóstica, confirmatória precoce e na progressão do manejo apropriado, né? Então, eles usaram o pupilômetro portátil, né, e chegaram a essa conclusão, tá? Também, onde entrou a avaliação quantitativa, né, e essa avaliação que é impossível para nós como seres humanos, avaliar velocidade, latência, né? O American Heart Association, né, atualizou o guideline em 2020 de atendimento à reanimação cardiopulmonar e incluiu a avaliação quantitativa da pupila como um dos itens recomendados no prognóstico, na avaliação do prognóstico do paciente pós-parada cardíaca. Né? Então, os estudos são estudos não randomizados, então não são estudos muito fortes, mas o benefício é maior que o risco. Então, eles viram que avaliar utilizando o pupilômetro digital, então aqui a escala, né, de 3 a 4,9, o NPI é considerado normal, menor que 3 é anormal, já deve ser feito, investigado, intervenção. Né? Então, o AMA, né, colocou no guideline, na avaliação do paciente pós-parada, a utilização, então, do pupilômetro digital. E aí, depois vocês podem comentar, que eu gostaria de saber quem já tinha ouvido falar desse pupilômetro, se alguém já teve oportunidade, eu não sei se tem algum hospital brasileiro que tenha usado esse dispositivo, né? Pelo site deles, eles estão em 26, 27 países, em mais de 600 hospitais dos Estados Unidos, então já tem, né, vários por aí, mundo afora. Se alguém tiver, depois compartilha aí conosco nos comentários, eu gostaria muito de saber qual a experiência, ou se não. Olha, a sua fotinha já está mais atualizada que a minha. Olha. Tá aparecendo aí a apresentação? Ainda não. Daqui a pouquinho. Foi? Entrou? Ainda não. Já está carregando. Pronto, já voltou para o seu slide de pupilometria automatizada. Pronto. Então, eu tinha colocado estudos aqui, mas você já falou tão completo, então eu vou pular essa parte. Bom, então a gente já falou de formato de pupila, né, que o normal é regular. A gente falou sobre o diâmetro da pupila, e agora a gente vai falar sobre a fotorreação, que é, para mim, assim, o fator mais importante. Né? Então, para avaliar a fotorreação, independe do nível de consciência, então o paciente ele pode estar colaborativo, ele pode estar em coma, a gente consegue avaliar da mesma forma, a gente informa o paciente o procedimento, e a técnica consiste, na verdade, em você fechar os olhos do paciente por alguns segundos, para dar tempo dessa pupila dilatar. Aí você abre os olhos do paciente, você vem com a lanterna, né, de forma a incidir a luz de forma lateral sobre cada uma das pupilas. Você avalia por alguns segundos, retira o estímulo e recomeça do outro lado, né? Cada pupila ela tem que ser avaliada de forma separadamente. Então, a gente avalia a resposta, classifica e registra no prontuário. Quando a gente fala de reflexo fotomotor, na verdade, a gente está testando a função de 2 nervos cranianos. A gente testa a função do nervo óptico, que é o segundo nervo craniano, que é um nervo sensitivo, e a gente testa a função do nervo oculomotor, que é o terceiro nervo craniano, que é um nervo de função motora. Então, como que a gente faz isso, né? A gente direciona a luz para a retina do paciente. Então, essa alta intensidade luminosa, ela é transformada, ela é traduzida em sinais elétricos, em potenciais de ação, que são transportados pelo nervo óptico. No quiasma óptico, né,
esses estímulos, o quiasma óptico, ele emite vias para os dois lados, né? Ele também emite via contralateral. Então, no quiasma óptico, esses estímulos, eles se dividem, né, nesse cruzamento. Quando deixa eu ver se isso tem figura. Então, o estímulo luminoso entrou por aqui, caminhou pelo nervo óptico, chegou ao lado oposto pelo quiasma, né? Continua no trato óptico até o corpo geniculado lateral, no tálamo. Depois, as fibras elas partem do corpo geniculado aos núcleos pré-tectais no mesencéfalo, fazendo sinapse com o neurônio do nervo óculo-motor. E esse nervo óculo-motor, que aí já faz a parte eferente, a parte motora, aliás, né? Ele, por possuir um componente parasimpático, ele consegue agir sobre o músculo esfíncter da pupila, levando à constrição pupilar. Só lembrando que quando a gente estimula uma pupila em que o nervo óptico está íntegro, a gente vai obter uma resposta na pupila contralateral também, justamente por conta desse cruzamento dessas fibras no quiasma. Então, a gente tem um outro reflexo que a gente chama de consensual. Ops, está escrito errado aqui no slide. Então, reflexo fotomotor direto é quando a gente observa a contrição pupilar na pupila estimulada, e o reflexo consensual é quando a gente observa o reflexo na outra pupila ao mesmo tempo. Um paciente que tem lesão do nervo óptico, ou seja, ele tem lesão da fibra eferente, que é aquela que enxerga o estímulo, ele não vai exibir fotorreação, mesmo que a via do óculo motor esteja íntegra. Então, se você colocar aqui o estímulo luminoso, né, para avaliar essa pupila, onde a gente tem uma lesão do nervo óptico, esse olho aqui, ele não vai apresentar reação pupilar. Por outro lado, se você colocar o estímulo luminoso, que ele preserva as duas vias, esse paciente vai exibir contrição pupilar, tanto no olho estimulado, quanto no olho contralateral. E só para lembrar, né, que o nervo oculomotor, ele não exerce só essa função, então, né, de contrabalancear aí o diâmetro da pupila, né, ele participa da musculatura ocular extrínseca e ele deve ser avaliado em conjunto com outros dois nervos, que é o nervo troclear, que é o quarto nervo craniano, e o nervo abducente, que é o sexto, né, porque eles são responsáveis pela movimentação do globo ocular, né, por todas as suas posições. Em relação aos tipos de pupilas, a gente sabe que elas possuem uma correlação anatômica, né? Então, alguns tipos de pupila, elas nos fornecem informação do nível de lesão que está ocorrendo no encéfalo. Então, a gente tem as pupilas mióticas, com reflexo fotomotor preservado. Então, é um caso de encefalopatia metabólica, é uma encefalopatia, é uma miose ocasionada por drogas, por exemplo, opioides, né, que é bastante comum, ou pode ser uma disfunção diencefálica bilateral, que a gente observa essa pupila, ela está em torno de 2 milímetros, né, a gente observa, então, que ela está com um diâmetro bem reduzido à relação ao nosso normal. Outro tipo de pupila característica, né, que é exibida na síndrome de Claude Bernard Horner, não sei se eu falei corretamente. Então, nessa síndrome, a gente tem uma interrupção da via simpática num ponto qualquer do seu trajeto, desde o centro hipotalâmico até o músculo dilatator da pupila. Então, além da miose, esse paciente, ele vai apresentar pitose, estreitamento da fenda palpebral e anedrose na metade correspondente da face. Então, a gente vê que o lado afetado aqui é esse aqui, né? A gente observa aqui uma queda da pálpebra, o estreitamento da fenda palpebral e a anedrose pela foto, assim, não dá para avaliar. Nós temos também, que é um sinal extremamente importante para a gente em neuro, que é a pupila uncal, ou a pupila do terceiro nervo craniano, que é quando a gente possui uma lesão que comprime diretamente
que comprime diretamente o nervo oculomotor, ou que exerce um efeito de massa a ponto de ocasionar uma herniação transtentorial lateral. Então, o uncus do lobo temporal, ele é comprimido, e esse paciente aí ele vai exibir sinais de compressão do terceiro nervo. Então, ele fica com a pupila dilatada, o reflexo fotomotor pode estar ausente, e ele pode exibir também uma ptose palpebral. Pupilas midriáticas sem fotorreação, então a gente pode encontrar esses casos em encefalopatia noxa, ou já na herniação bilateral. Então, as pupilas, elas encontram-se completamente dilatadas e sem reflexo fotomotor. Pupilas fixas, então, quando a pupila, independente do tamanho, ela não apresenta fotorreação, né? E ela aparece em alguns casos de intoxicação severa por barbitúricos, hipotermia, e às vezes por uma intoxicação pesada mesmo de opioide também, ela fica miótica e você não consegue observar o reflexo fotomotor. Pupilas dilatadas sem fotorreação também pode ser sinal de uso de atropina, né? Eu já vi bastante acontecer na minha prática. A atropina, ela é um anticolinérgico e ela possui esse efeito colateral, e eu não estou nem dizendo de ser aplicada diretamente nos olhos para exame oftalmológico, mas ela pode ser usada endovenosa, ela pode ser usada de forma sublingual, de qualquer forma ela apresenta esse efeito adverso aí de dilatação pupilar. Nós temos a pupila tectal também, que as pupilas elas ficam levemente dilatadas, treino de 5 a 6 milímetros de diâmetro, com reflexo motor negativo, então o próprio nome já diz da onde está a lesão, né, da pupilar que ocasiona esse tipo de pupila, então que é no teto mesencefálico. Nós temos as pupilas pontinas, são pupilas que são extremamente semióticos, mas se a gente observar com cuidado, a gente consegue visualizar o reflexo fotomotor, né? Então, a gente consegue ver esse tipo de pupila em pacientes que têm lesões de ponte ou no AVC de ponte. As pupilas de médio fixas, que são por lesões de mesencéfalo, né? A gente observa, inclusive, na morte cerebral. E aqui na figurinha ela também mostra a pupila do terceiro nervo, né, a pupila uncal, onde ele dilata uma das pupilas do lado ipsilateral a lesão. As causas de alterações pupilares, então, elas podem ser neurológicas, elas podem ser estruturais, aqui eu dei exemplo da compressão do terceiro nervo, então, por qualquer tipo de lesão, ou por edema, ou mesmo por um aneurisma de artéria comunicante posterior, dependendo do tamanho, pela própria localização anatômica, ele pode comprimir, né, o terceiro nervo, e às vezes ele aparece, ele nem tá roto, ele nem deu os sinais de hemorragia subaracnoide, mas pela própria compressão do terceiro nervo, o paciente já nota uma alteração e já procura o médico. Então, ele é diagnosticado antes da sua rotura. A gente tem as causas não neurológicas, metabólicas, podem ser ocasionadas por drogas, e aí aqui eu chamo a atenção de novo para a atropina e chamo a atenção para a sedação de pacientes. Em relação ao intervalo de avaliação pupilar, a gente não tem um consenso bem estabelecido na literatura, então, quando eu falei de neurocheck ali no começo da aula, já coloquei uma situação assim que define alguns intervalos, mas isso ele é mutável, né, e ele varia principalmente de acordo com a gravidade da lesão encefálica, com a instabilidade do quadro neurológico, com o quadro de hipertensão intracraniana, ou, na verdade, com a rotina de avaliação neurológica da unidade, né, algumas unidades que trabalham diretamente com o neuro, elas já têm essa função bem estabelecida, né. A gente pode detectar várias complicações pelo exame neurológico. Essa avaliação, ela pode ser espaçada de acordo com a estabilidade do quadro neurológico. Então, paciente que já está bem estável, que já está vários dias internados, que não apresenta sinais evidentes de hipertensão intracraniana, a gente pode espaçar. O ideal é que não se espace de 6 horas, eu costumo recomendar pelo menos a cada 4 horas a gente fazer uma avaliação, mas lembrar sempre que a gente tem que comparar com a avaliação anterior e
principalmente em relação à avaliação da admissão, né? Que nesse meio tempo, dependendo de quantos dias o paciente está internado e tudo que ele passou, que ele foi acometido, então a gente pode apresentar algumas alterações em relação à admissão. Lembrar que a alteração de 1 milímetro ou mais, né, o diâmetro pupilar, ele pode sinalizar um alerta, pode estar ocorrendo uma disfunção neurológica, então a gente tem que sempre comunicar à equipe médica. Lembrar também que o enfermeiro, ele tem uma avaliação, a avaliação neurológica do enfermeiro tem um campo vasto de dados e ela é extremamente importante, porque nós somos os profissionais que ficamos mais tempo à beira-leito, nós junto aos técnicos, mas é o profissional que está mais tempo dentro do leito, que tem mais condição de avaliar com frequência, né, então a avaliação pupilar, e a avaliação pupilar, ela também possibilita o acompanhamento da evolução dos processos patológicos, né? Então, isso se reflete nas condutas e nas intervenções específicas de enfermagem. Aqui é só repetindo aquela tabelinha do neurocheck do início da aula. Quando a gente detecta uma alteração pupilar, o que a gente faz? Né? Sai desesperado, já acha que é o fim, nossa, alterou pupila, o paciente já vai evoluir para morte cefálica, não tem mais jeito. Não, então não. Né? Então, assim, não entre em pânico. Primeira coisa, a gente comunica a equipe médica, a gente vai correlacionar esse dado com outros dados clínicos do paciente, com o contexto que ele está inserido, com o uso de drogas que ele está usando. Se esse paciente, ele ainda não está recebendo medidas para tratamento de hipertensão intracraniana, então é o momento da gente começar a intervir. E aí, se indicado pela equipe médica uma tomografia de crânio, a gente prepara esse paciente para descer. Dificuldades na avaliação pupilar, né? Então, aqui eu coloquei coisas que eu considero importantes, coisas que eu vivi na minha prática, informações extraídas de alguns artigos, eu vou deixar várias referências aqui no final do texto, né? Mas eu acho que a principal dificuldade na avaliação pupilar é o próprio déficit de conhecimento, né? É o enfermeiro que não sabe realmente qual que é a importância da avaliação pupilar, quais são os fatores que influenciam, o que ela indica para a gente, então, quão fortemente ela está relacionada ao prognóstico do paciente, a habilidade do enfermeiro em avaliar, então, por exemplo, um reflexo fotomotor que está diminuído, às vezes você exige, né, uma avaliação mais cuidadosa, assim, de treino mesmo, para você ver que ele está presente, embora numa velocidade bastante inferior. Em relação à avaliação do diâmetro também, colocar o pupilômetro ali do lado, não é fácil, a gente vê bastante gente falando assim, às vezes no dia a dia, né, o paciente dilatou a pupila, ele não está com a pupila dilatada, a pupila dele, sei lá, está 4, 5 milímetros, ele inicialmente no plantão estava 1 milímetro, mas não é nada que nos preocupa, então tomar cuidado também com essas terminologias. Considerar superlotação no serviço de emergência, né, de urgência, onde a gente recebe vários politraumas, e às vezes o enfermeiro está sobrecarregado, ele tem 30 pacientes para avaliar, e aí como é que ele vai fazer o neurocheck a cada 15 minutos nesses pacientes, né? Então, aqui a gente vê a importância de ter mais profissionais treinados, capacitados para ajudar na avaliação. Tempo, nossa, extremamente importante na nossa área. Às vezes a gente faz tanta coisa, se envolve em tantas atividades, a gente não tem tempo para avaliar minuciosamente aquele paciente, né? Considerar as drogas que interferem no diâmetro e fotorreação pupilar, então o uso, por exemplo, de atropina sublingual, que às vezes a gente usa para paciente que tem cialorreia, paciente entubado, então a gente pensa no contexto de prevenir a pneumonia relacionada à ventilação mecânica, e aí, junto a outras medidas tirostômicas, a gente associa o uso da atropina sublingual, e a gente sabe ali, pela própria inervação da face, que de uma forma ou outra chega uma pequena quantidade de atropina, e isso pode interferir no diâmetro pupilar e na fotorreação. Considerar também paciente com edema e hematoma periorbital, traumas de órbita, tanto por processos traumáticos mesmo, por acidentes,
ou um paciente em pós-operatório de neurocirurgia, que muitas vezes eles exibem um edema e hematoma periorbital importante, a ponto de impossibilitar a abertura pupilar. A gente não consegue fazer abertura pulpebral, então considerar que esses fatores são importantes também, né? E aí eu coloquei só uma fotinha aqui para ilustrar em relação ao colírio de lágrima, em relação à atropina. Eu vivenciei algumas situações no hospital que eu trabalhei, em que o paciente ele tinha uso de lágrima, né, para prevenir ressecamento, lesão de córnea, então estava prescrito lágrima de uso oftalmológico de 6 em 6 horas, e atropina sublingual, né, para prevenir, para tratar, na verdade, celorreia, a cada 6 horas, e às vezes coincidiam os horários ou não, ambos são colírios, e muita gente associa a atropina, o colírio de atropina, como colírio mesmo, né, como uso oftalmológico mesmo, então, além de confundir na hora de usar, às vezes ele pode achar também, a pessoa pode achar que a atropina ela é para ser pingada no olho do paciente. Então, aqui, mas para finalizar a aula, eu trouxe um compartilhamento de experiência, são 2 situações que eu trouxe, que eu vivi. Então, aqui no primeiro caso, é uma paciente jovem, tem 42 anos, ela é do sexo feminino, tem uma comorbidade, ela foi admitida na UTI com diagnóstico de SARA grave por Covid, ela estava sedada, né, ela estava com dormonide, ela estava com morfina, que ela estava em uso de ECMO, a gente usa mais morfina nesses casos, estava bloqueada com cisatracúrio, entubada sob ventilação mecânica, ela estava em uso de droga vasoativa, estava com noradrenalina e vasopressina, estava anticoagulada com heparina não fracionada por conta da ECMO, né? Estava em uso de ECMO veno-venosa, terapia substitutiva renal com Primaflex. Ou seja, é um cenário de uma paciente extremamente grave, que está invadida com inúmeras intervenções. Essa paciente, em determinado plantão, ela evoluiu com uma midríase fixa bilateral, sendo que na última avaliação, cerca de 2 horas antes, ela tinha pupilas isocóricas, mióticas e fotorreagentes. Só para colocar no contexto, essa paciente estava em uso de lágrima e colírio de atropina sublingual. Essa foto aqui é uma foto ilustrativa, não é a foto da paciente em questão, mas isso aqui é o cenário de um paciente em ECMO, né? Então, é um paciente que está invadido por todos os cantos, né? Tubo orotraqueal, diversos catéteres, inúmeras drogas, o sistema de ECMO, né? Que é uma parafernália grande, e aqui a Prismaflex, que é a máquina que faz a hemodiálise contínua. Então, assim, essa paciente, ela estava com pupila isocórica, miótica, fotorreagente, e de repente ela dilatou as 2 pupilas e perdeu o reflexo fotomotor. E aí, o que a gente faz? Transporta ela para tomografia? Então, submete essa paciente aos riscos de transporte, uma paciente extremamente grave, cheio de equipamentos. Bom, inicialmente foi optado pelo não transporte, principalmente considerando que essa paciente estava em uso de colírio de atropina sublingual, mas a técnica de enfermagem que estava com ela no momento, ela não soube referir se ela se atrapalhou na hora e ela pingou a atropina no olho. Então, a gente optou por observar. Mais ou menos 5 horas após da detecção da midríase, essa paciente evoluiu com bradicardia e hipertensão arterial. Ela está em ventilação mecânica, então a gente não consegue identificar padrão ventilatório para relacionar a tríade de Cushing, né? Então, assim, na hora que ela fez esse quadro, isso já preocupou bastante. Então, o que a gente fez na hora? Chamou o plantonista, aspirou salina hipertônica, né? Em ACL 20%, 40 ml. E antes da gente administrar esse quadro, ele reverteu lindamente, assim. Ela voltou para o basal dela. Foi feito. Oi? Espontaneamente. Espontaneamente. Foi o tempo de chamar o plantonista, ele avaliar os sinais vitais da paciente e a gente aspirar a solução. Então, a princípio foi optado por uma intervenção não invasiva, então essa paciente foi submetida a ultrassom de bainha de mielina,
Esse ultrassom detectou que a bainha de mielina estava com 7 milímetros bilateral, né? Então, isso não descartou a possibilidade de hipertensão intracraniana. Ele não dava para jurar pelo exame que tinha, mas também não descartou. Então, baseado em todo esse contexto, essa paciente ela foi encaminhada para tomografia de crânio e a tomografia mostrou que ela não tinha nenhuma alteração. Então, provavelmente, colírio de atropina nela. E aí, o segundo caso que eu trago é um paciente idoso de 70 anos, hipertenso, estava internado na UTI com diagnóstico de SARA grave por COVID. Esse paciente foi um paciente que ficou muito mal da parte respiratória, ele ficou sedado, bloqueado por muito tempo, pronado. E aí, nessa fase, que eu vou contar o caso dele, ele já estava em desmame de sedação e bloqueador neuromuscular, ele estava respondendo pouco, mantinha-se sob ventilação mecânica e estava em uso de droga vasoativa em dose baixa, noradrenalina e vasopressina. Esse paciente, ele estava anticoagulado com dose plena de Clexane e ele tinha sido despronado no mesmo dia, mais ou menos 4 horas. A gente detectou uma anisocoria, a direita estava maior que a esquerda, ambas pupilas estavam midriáticas mais assimétricas e a fotorreação estava ausente bilateral. E aí a gente ficou no mesmo dilema. E aí? Aconteceu alguma coisa na cabecinha dele? Transporta ou não transporta? O paciente estava muito grave da parte respiratória. Ele tinha uma hipoxemia refratária, estava saturando mal, com uma PCO2 alta, uma relação PF baixa. Então a gente também ficou na dúvida. A princípio, foi optado por um Doppler transcraniano à beira-leito, que mostrou que esse paciente ele ainda tinha fluxo nas principais artérias cerebrais, e ele não foi encaminhado para tomografia no mesmo dia. Mais ou menos com 24 horas, né, da detecção de anisocoria, esse paciente foi levado para tomografia, e aí foi evidenciado um sangramento intraparenquimatoso à direita difuso, mais inundação ventricular. Eu não coloquei foto aqui, porque eu não tenho foto da tomografia dele, mas foi um quadro catastrófico. Esse paciente evoluiu com critérios para abertura de protocolo de morte cefálica e, infelizmente, acabou evoluindo para óbito. Assim, as conclusões, né? Está mais que comprovado por estudos a importância da avaliação pupilar. Eu acho que tem vários temas aí em relação à avaliação pupilar que a gente pode desenvolver. Eu mesmo sou uma entusiasta desse tema, tenho muita vontade de estudar mais, mas assim, a gente já tem alguns estudos que comprovam a importância. Diante disso, então, a gente tem que sensibilizar a equipe, né, e promover sempre a educação continuada. A gente precisa ter formulários que nos ajudem, que sejam de fácil preenchimento, precisa dispor de material de bolso, o enfermeiro precisa ter tempo. É importante a gente ter também esse conhecimento em relação à alteração pupilar, até a propósito do protocolo de morte encefálica. A gente precisa treinar profissionais de unidades que não são referência em neuro, mas que são unidades de terapia intensiva, ou que trabalham com pacientes graves, e agora chegou o Covid aí, que tem vários relatos, né, de sangramento ou AVC, então é um paciente que a gente tem que estar mais atento. E aí, assim, se questionar você como gestor, né, a sua equipe, ela sabe a real importância da avaliação pupilar? Ela valoriza isso? E quando eu digo equipe, não é só equipe de enfermeiro, sua equipe de técnico, sua equipe médica, sua equipe de fisioterapia, sua equipe multi que assiste o paciente, sabe? A gente tem também a tecnologia chegando, né? Então, para facilitar a nossa vida, espero que barateie o custo, por exemplo, do Neurópticos, para a gente conseguir usar ele com maior frequência. Eu não sei se você falou, Sibila, mas eu vi em algum estudo que ele consegue prever, né, a hipertensão intracraniana em cerca de 16 horas antes, né? Então, Não fiz sobre esse... mas até 16 horas antes ele consegue prever, assim, a possibilidade do paciente desenvolver hipertensão intracraniana de acordo com a velocidade de reação de alteração pupilar, né, da velocidade de alteração. E aí, pensando na donatropina, né, mudar protocolos de medidas tirostômicas, substituindo ela por alguma outra droga que tenha menos efeito colateral em pupila,
por exemplo, a propantelina, né, em gel, não precisa de geladeira. Eu acho um critério, parece uma coisa besta, assim, boba de falar, né? Mas eu tive várias experiências com pacientes, assim, relacionadas à atropina, porque o paciente dilata a pupila, o reflexo fotomotor some e a gente fica lá pensando se isso é efeito colateral de atropina ou se o paciente ele tem uma causa neurológica de base que está proporcionando essa alteração pupilar. Então, eu acho que quanto menos fatores interferindo na avaliação pupilar, eu acho melhor. Né? Então, é isso. Aqui eu coloquei alguns estudos, depois, se alguém quiser a aula, eu posso mandar. Aí, queria agradecer a presença de todos. Obrigada, Ana. Vou para alguns pontos que tiveram aqui nos comentários, né? Ana Lu Ferreira, obrigada, colocou que ainda está em processo na Anvisa a liberação do pupilômetro digital, então esperamos, né, que isso seja um processo rápido para poder alcançar os nossos pacientes, né, nem só os profissionais, mas para benefício dos nossos pacientes. Então, obrigado pela essa informação, Ana Lu. A Vanessa de Caro colocou que o Hospital do Cérebro usa o pupilômetro, mas é o digital, só depois, se você puder, fiquei com essa curiosidade, né? Se essa informação é o pupilômetro digital ou a espátula, né? Que já ajuda bastante, né? Leandro teve um pouquinho de problema com a conexão e pediu para mim repetir o trechinho, né, sobre a atualização do American Heart Association. Então, eu pedi para compartilhar aí o link para esse pedaço da Circulation, né, foi publicado em novembro, são várias partes, parte 1, parte 2, está na parte 3, tá? Que é essa que eu disponibilizei o link, onde a avaliação utilizando um pupilômetro de forma digital que consiga identificar com mais fidelidade as alterações, como a própria Ana Lu falou, né, a velocidade da fotorreação, a latência, já está, então, no protocolo com um benefício maior que risco, né, para avaliação do prognóstico, né, principalmente sabendo que nas 72 horas pós-parada, esse paciente tem um risco aí de evoluir com o edema cerebral, né, e aí acabar evoluindo com morte encefálica. Né? E um ponto que a Ana Lu falou bastante, que acho que é bastante importante, né, a gente dá muita ênfase para a pupila para o paciente neurológico, acho que todo mundo, né, sabe que o paciente neurológico tem que ver pupila, mas me preocupa, às vezes, aquele paciente que não é da neuro, né, eu já vi alguns casos muito tristes, porque hemometabolismo cerebral depende de algumas coisas, e uma coisa é oxigênio, né, então, pacientes em hipóxia, pacientes extremamente hipotensos ou com períodos muito longos de hipotensão, eu já tive casos, né, de uma paciente que chocou na sala, numa prótese de aneurisma de aorta, que rompeu no meio da cirurgia, então ela ficou chocada por muito tempo, 3 dias depois evoluiu com morte encefálica, não era uma paciente da neuro, era uma paciente da vascular, né, então, por quê? Porque esse período de hipotensão severa que ela teve, acabou fazendo baixo fluxo sanguíneo cerebral, e aí entra todo um círculo, né, da hipóxia que leva, então, a todas as complicações que levam ao edema cerebral. Então, acho que esse ponto a gente precisa sempre estar lembrando, né, pelo menos de vez em quando, dê uma olhada na pupila daquele paciente que não é da neuro, né, tem o seu exame de pupila de base dele, né, e depois lá acompanhando, mas se é um paciente grave, independente se é da neuro ou não, né, pode ser da pneumo, pode ser da cardio, pode ser da gastro, né, um trauma grave, ele precisa também ser avaliado na pupila, né, pelo menos aí no início do plantão, conforme a gravidade, né, Ana Lu? Ana Lu, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar, tem muitas exclamações, assim, parabéns, excelente aula, maravilhosa, obrigada por compartilhar, Ana, então, parabéns, viu? Sua aula foi excelente, essa troca de conhecimento que você tem, fantástica, né? Então, muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, gostaria de dar um tempinho aí, são vários parabéns. Então, o objetivo foi alcançado.
Coloquem aí se alcançou o objetivo, gente, por favor. Porque agora a gente pode fazer a prova, né? A gente pode aplicar a prova agora para todo mundo, né? Esqueceram de avisar que tinha prova hoje, né? Não, brincadeira. Mas, certo, então. Ana, então eu queria finalizar, queria agradecer a sua disponibilidade do tempo para essa apresentação, um privilégio, né? Poder estar trocando esse conhecimento. Mas, para encerrar, qual a mensagem final referente à avaliação de pupila para quem está assistindo? Minha mensagem final é assim, valorizem, gente, valorizem as alterações pupilares, não importa se o paciente é neurológico, se ele não é, não importa se ele está usando colírio de atropina, se ele está sedado, se ele está... O paciente apresentou uma alteração pupilar, fica de olho, avalia com carinho, avalia com bastante cuidado, treine a sua equipe, sensibilize a sua equipe de que é importante a avaliação pupilar e capacite sempre a equipe em treinamento, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Sempre. Eu acho que em qualquer tema, na verdade, não é só em relação à avaliação pupilar, né? É verdade. Acho que treinamento é tudo. E se empoderar disso, né? Porque isso vai fazer empoderar, e a gente está do lado do paciente o tempo inteiro, gente, é função nossa, assim, com muito prazer, assim, né, com muito orgulho de falar. Exatamente. Somos nós que muitas vezes identificamos, né, as alterações mais precocemente, né, porque a gente está sempre do lado, né. Olha, Zoraide também colocando, importante a enfermeira sempre acreditar na sua avaliação, acreditar e valorizar a mínima alteração nas pupilas e voltar lá minutos mais tarde para reavaliar. Exatamente. Exatamente. Né? Fique em cima até esse paciente estabilizar e aí você continua ainda por mais um tempinho, né? Porque para ter certeza que saiu do período. Você viu que no exemplo que eu dei do paciente que estava em ECMO, a gente chegou a aspirar lá o salgadão, né? Ali do lado do paciente olhando para o monitor, mas aí ela reverteu todo o quadro. Exatamente, a Zoraide colocou, não esquecer, as alterações neurológicas são dinâmicas, né? Exatamente, não é só porque estabilizou, não, daqui a pouco ele vai ter o reflexo, a hipotensão agora, mas o reflexo daqui às vezes 1 hora, né? Não é sempre, não é no mesmo momento. Então, muita coisa pode acontecer na neuro, né? Uma coisa também que eu lembrei, mas passou. Salgadão, uma solução ali no perto. Tá bom, gente, a hora tá boa. Obrigada, Fê. Vai continuar, mas infelizmente uma hora a gente tem que parar. Sinto falta tem que parar. Ouvir vocês, ver todos que estão nos assistindo, né? Então, obrigada, Ana Luísa, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, tá bom? Não esqueçam, por favor, de deixar o like aqui embaixo. Não se esqueçam de inscrever no canal da Abneuro, tá? Para você poder acompanhar nossos conteúdos, tá? E não esqueça do nosso Instagram, @beneuro.oficial. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. E vejam as pupilas. Avaliem as pupilas, por favor. Tchau, gente. Tchau.